Oi, gente, e como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, aqui tá tudo certo. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema um pouquinho diferente, né? Vim falar sobre autocobrança e também sobre alguns livros de autoajuda, né? Que algumas coisas que eu li. E porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. Mas antes de começar, eu queria falar pra vocês que quando voltar às aulas, eu vou gravar algumas videoaulas. Então, dependendo do que eu estiver tendo de aulas, né, de conteúdos, eu vou vir aqui e vou falar o que eu tô aprendendo e o que, tipo, cada uma dessas coisas, uma explicação mesmo. E então, vamos lá. Como surgiu essa ideia? Na verdade, eu já vinha pensando em falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema importante. E também uma amiga minha falou, Isa, por que você não fala sobre o estresse que a gente passa na época de vestibular? E eu pensei assim, vou juntar as coisas, né, porque eu acho que é uma coisa legal de se falar. Então, eu acho que é uma coisa importante. Primeiro ponto que o que eu vou falar aqui foi meio que uma experiência pessoal, então serve pra quem tá aí na época de vestibular, né? Eu tô no primeiro semestre, agora no segundo da faculdade. Tenho 17 anos, vou fazer 18 esse mês. E é isso. Então acho que eu acabei de passar por isso. Então, pra quem tá passando pela fase de vestibular, vai talvez se identificar. Mas é claro que assim, essas autocobranças, elas não acontecem só na fase do vestibular. Na fase da faculdade também acontece. E em outras fases também, tudo que é muito importante a gente acaba se cobrando, né? Muito. Por exemplo, pessoas como eu acho. Eu sou uma pessoa que me cobra muito. Uma autocobrança muito grande. E eu achei legal o que ela me propôs falar. Então tá. Em primeiro lugar, que como é uma experiência pessoal, tipo, foi o que aconteceu comigo, não significa que aconteça com outras pessoas. Na época do meu vestibular, pra quem não assistiu outro vídeo, eu assisti, é um dos primeiros, eu falei que eu queria fazer medicina. Então eu me cobrava muito, tipo, medicina você tem que estudar muito. E eu sempre gostei de estudar, mas eu não aproveitei tanto o meu primeiro e meu segundo ano. E foi no segundo ano que eu falei, não, eu quero fazer medicina. Então, foi no segundo ano que eu comecei a, tipo, realmente estudar de verdade mesmo. E no terceiro ano eu comecei a me cobrar muito, 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 e isso desencadeou várias coisas. E o que eu quero falar aqui é que se autocobrar até um certo ponto é bom porque significa que você se preocupa com aquilo. Mas existem, tipo, limites pra tudo, né? E a autocobrança em excesso acaba causando outros problemas que não são bons pra sua saúde, nem física e nem mental. Então, eu tô lendo um livro que chama O Poder da Ação, inclusive lá no meu Instagram eu falo bastante dele, porque é um livro assim que eu tô achando muito bom pra essa parte de se conhecer mesmo, um livro de autoajuda. E o autor dele é o Paulo Vieira, e ele fala sempre assim, olha, você precisa fazer um exercício físico. E eu já tinha escutado que quando você tá sob muito estresse, você fazer uma atividade física ajuda a eliminar esse estresse de certa forma. Então eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Façam um exercício físico. Eu, por exemplo, agora na faculdade, no meu terceiro ano eu não fiz nada. Me arrependo bastante. Agora que eu tô na faculdade, eu tô indo andar. Não é algo que eu faço com muita frequência, mas eu vou andar. E quando eu ando, eu percebo que eu fico mais feliz, mais calma, mais leve. Então, acho que realmente isso ajuda porque é um momento você ali, sabe? Por exemplo, eu gosto de escutar música enquanto eu tô andando. Eu não gosto de andar conversando. Eu gosto de escutar música. Então é um momento em que eu tô pensando assim, no futuro, na minha vida. Então é um momento que eu esqueço das coisas da faculdade, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer pra te ajudar, assistir séries pra distrair ou então escutar músicas. Eu andei vendo e dançar, quando você dança, você manda estímulos pro seu cérebro e aí o seu cérebro, ele entende que você tá feliz. Então tira 5 minutinhos do dia pra dançar, sabe? A minha mãe ainda brinca que quando ela vê que eu tô dançando é porque eu tô em mim mesma, é tipo quando eu tô muito feliz. Então, tira 5 minutinhos assim pra escutar uma musiquinha e dar uma relaxada, isso também é bem importante. Que mais que assim eu posso falar pra vocês que me ajudou bastante foi conversar. Conversar com as pessoas que estavam próximas. Não era muito fácil por conta dessa minha autocobrança, mas depois que eu comecei a conversar, as coisas passaram a se tornar mais fáceis. Inclusive eu decidi o que eu queria fazer na minha vida, né?
que no segundo ano eu tava decidida que eu ia fazer medicina. No terceiro ano eu comecei a ficar em dúvida entre medicina e direito. E aí foi quando eu decidi de vez. Foi com o auxílio aí de conversa, através da conversa. É importante, tipo, entender uma coisa que eu não entendia, mas que falavam muito pra mim, que você não precisa das coisas naquele momento. Por exemplo, medicina é uma coisa muito difícil, né? Então, você não precisa passar de primeira. Você tem ali outras opções, tipo, você tem cursinho, você pode estudar mais um pouco. É claro que isso era a minha realidade, não tô falando que seja a realidade de todo mundo. Então, o que eu tô levando pra minha vida no momento é pensar nas coisas positivamente. Então, pensa assim, nesse livro do Paulo Vieira, no Poder da Ação, ele fala assim, que o cérebro, você vai repetindo as coisas, né? Então, por exemplo, se você repete muitas vezes uma mentira, o seu cérebro toma ela como verdade, porque o seu cérebro, ele não sabe distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Ele sabe reconectar as coisas. Então, conforme você vai repetindo, ele vai entendendo que aquilo é o certo. Então, se você repetir, que, por exemplo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz disso, então seu cérebro vai entender que você realmente não vai conseguir, ele nem vai tentar. Então, em vez de você falar eu não vou conseguir, fala assim, eu vou conseguir, eu vou passar por esse momento. Eu vou conseguir entrar no que eu quero, no curso que eu quero, eu vou conseguir fazer o que eu quero, e assim por diante. Porque isso vai se tornando verdade pro seu cérebro a chegar a um ponto em que ele realmente vai acreditar naquilo, então ele vai te motivar cada vez mais a isso. E eu acho que é muito importante também a gente levar em conta a parte da felicidade, né? Porque pra gente fazer algo bem, a gente tem que estar bem com aquela decisão, então a gente tem que estar feliz. Então eu acho que isso é muito importante também. Outra coisa muito importante que eu li no livro é não se contentar com um pouco. Procure sempre alcançar mais e mais e mais, mas tudo no seu tempo, tudo dentro do seu tempo. Desde que eu sou pequena eu escuto que as coisas têm seu tempo. Não desanima, continua correndo atrás. Não desanima, não perca fé, não perca força, que você vai conseguir se você se dedicar àquilo. Mas se dedicar de uma forma que não vai fazer mal pra você, psicologicamente e nem fisicamente. Então, na época do vestibular é um estresse. Eu sei que é um estresse. Mas é muito importante você ter com quem conversar, você ter os seus momentos pra você mesmo. Pega um livro e lê, sabe? Pega um livro e lê, escuta uma musiquinha, assiste um episódio. Eu tive muitas amigas que no terceiro colegial queriam faculdades difíceis e elas viam pelo menos um episódio de série por dia, que era tipo um momento de relaxar. Então, converse com seus amigos, converse com sua família e procure dizer a si mesmo, eu vou conseguir. Leve isso pra vida de vocês, sabe? Pensar positivamente traz as coisas positivamente. Exatamente pelo fato do seu cérebro ele ser feito de conexões neurolinguísticas. Então, por exemplo, quando você sorri, assim, você tá mandando pro seu cérebro a informação de que você tá feliz. Então, mesmo que você não esteja, sabe? Dá um sorriso. É igual o que eu falei outro dia lá no Instagram. Não é bom quando você tá andando na rua e você recebe um sorriso? Ou então você fala bom dia pra alguém e alguém te retorna, tipo, com um sorriso? Eu gosto muito, eu acho que... Por exemplo, eu vou pegar ônibus e aí eu falo bom dia ou boa tarde pro motorista e pra moça que fica cobrando na catraca. E todo mundo sempre me responde com um sorriso no rosto. Isso já me ajuda a ir feliz pra faculdade. Então, eu acho que pequenas coisas são coisas importantes. Por exemplo, você chegar na faculdade, na escola, feliz, dizer boa noite, né? No meu caso, boa noite, e dar um sorriso. As pessoas, elas se abrem mais pra você e você acaba mandando pro seu cérebro a informação de que você tá mesmo muito feliz. E quando você recebe um sorriso de volta, quer dizer que você ajudou o dia de outra pessoa a se tornar mais feliz também. Então, voltando ali na autocobrança, pensa que você precisa fazer aquilo, mas que procure ajuda, sabe? Se você achar que não é o suficiente os momentos em que escutar música, ou ler um livro, ou ver uma série não é o suficiente, então procure uma ajuda de alguém que realmente entenda disso. Não é nenhuma vergonha isso, procurar ajuda, pelo contrário, acho que todo mundo deveria
ir no psicólogo, conversar sobre isso. É claro que um psicólogo que vai te entender, um psicólogo que você goste, consiga conversar com ele. Nem tudo é fácil, sabe? Mas não desista dos seus sonhos e não se autocobre muito. Igual eu falei, a autocobrança é bom porque você vai fazer, mas existem limites para ela. Tudo existe limite, porque tudo em excesso acaba sendo prejudicial. E não deixe com que essa autocobrança acabe meio que destruindo o resto da sua vida. Faça dela o seu alicerce, a sua força. Então, quando você vê que você está se autocobrando demais, ou que você está extrapolando os limites ali que você mesmo aguenta, dá uma relaxada. Eu sei que pode ser muito difícil, porque pra mim foi muito difícil. Mas o que for pra ser seu, vai ser, sabe? É o que eu sempre escutei, assim, minha mãe sempre falou, não, o que é seu, o que é do homem, ninguém tira. Então, dê tempo ao tempo, sabe? Procure, por exemplo, esses livros de autoajuda, eles são muito bons pra você se autoconhecer. Então, teve uma outra coisa que eu li, que eu achei bem interessante, que eu vou falar daqui a pouquinho. Não se autocobre demais. Procure, assim, estuda, mas estuda no seu tempo. Procure se dedicar, mas se dedique na sua medida. E aí, o que eu ia falar que eu li é que muitas vezes nós mesmos construímos barreiras. E muitas vezes essa autocobrança é uma barreira. Então faça dela o seu alicerce. Se você tem um sonho e você se autocobra para realizá-lo, faça dessa autocobrança o seu alicerce. Faça com que ela seja sua força para construir esse sonho, mas de modo que você também esteja saudável psicologicamente e fisicamente. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, que o mais importante é não desistir, mas que também é necessário cuidar de si mesmo antes de conseguir as coisas, porque não adianta você conseguir algo, mas você estar abalado psicologicamente para usufruir daquele algo. Então eu acho que isso é muito, muito, muito importante, cuidar de si mesmo para conquistar os seus sonhos. Eu tenho falado bastante sobre isso lá no meu Instagram, então se vocês quiserem seguir lá, podem seguir. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o nome na descrição do vídeo também. Se vocês quiserem, precisarem de ajuda para conversar lá no direct, pode chamar à vontade que eu converso. E mais uma coisa, assim, no dia que você tá para baixo, acorda, fala assim, bom dia mundo, bom dia vida, e levanta da cama. Eu vou até falar sobre isso lá no Instagram, 5 passos para fazer seu dia melhor. Levanta assim, abre o olho, bom dia. Levanta da cama, arruma a cama, que a primeira tarefa do dia a ser concluída com sucesso é arrumar a cama. Abre os vitrôs para deixar um sol entrar na sua vida e iluminar. Escova os dentes, lava o rosto, toma um café, um chá, o que você quiser, o que você gostar, um leite morno. E aí, bora seguir a vida feliz. E lembre-se de sorrir, porque sorrir ajuda, né? Ajuda bastante. E tenha autoconfiança. Confie em você mesmo, confie que você vai conseguir. É claro que não adianta só acreditar, você tem que promover o caminho para chegar no seu sonho, para chegar nas suas conquistas. Mas confie em você mesmo, porque esse é o primeiro passo do sucesso. Confiar em você mesmo. Confiar em si mesmo, cuidar de você mesmo psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e estar de boa com a vida, digamos assim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, por favor, isso me ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha pros seus amigos. E é isso. Eu vou talvez gravar aí uma rotina de férias, porque eu vou viajar. E depois, quando voltar às aulas, eu pretendo gravar alguns, não tipo isso de vlog, mas eu vou explicar a matéria também. Então, é isso. Um beijão pra todo mundo, espero que eu tenha ajudado alguém. E até a próxima.